Fala, meu povo bonito! Fala, galera PM Alagoas! Estamos aqui iniciando mais uma aula super top de Direitos Humanos com a professora Nayama Cabral. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Isso aí, galera, vamos dar continuidade à aula anterior. Falamos sobre Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana ou Convenção Americana dos Direitos Humanos, tudo bem? Se você está chegando agora e não sabe, né, se situar, assista essa aula, mas depois assista a última aula que nós falamos também deste tema, porque hoje eu vou dar continuidade, ok? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative suas notificações no sininho aqui abaixo e deixe o seu like, que é muito importante na divulgação do nosso vídeo, tá? E se você não conhece a professora Nayama Cabral nas redes sociais, eu te convido agora a acessar lá o meu Instagram, gente, é @NayamaCabral. Tudo junto, para que você, né, possa ali interagir com a professora. E se quiser também adquirir um dos nossos cursos, pode utilizar o cupom de desconto NAYAMA10. Ok? Galera, vamos lá ao que interessa, que este documento é muito longo. Nós precisamos, né, destrinchar o Pacto de São José da Costa Rica, né? A gente precisa entender as nuances desse tratado. Então, eu vou passar até onde a gente parou. Nós paramos nesse slide na nossa última aula, que a gente falou, né, sobre a questão da pena de morte, né? O direito à vida, toda pessoa tem o direito à vida e que se respeite. Esse direito deve ser protegido pela lei, desde o momento da concepção. Aí a gente falou sobre a teoria concepcionista que é adotada pelo Brasil. Aí fala, né, sobre a pena de morte. Isso aqui, gente, não cai não. Isso despenca na prova. E na sua prova da Polícia Militar de Alagoas, a banca CESP, ela vai requerer dos senhores o conhecimento total desse conteúdo, tá? Desse nosso documento. Falamos sobre a pena de morte, né? Que a pena de morte, ela não pode ser aplicada nos países que já tivesse abolido. Então, se um país, por exemplo, vamos lá, os países da América, vamos lá, o Peru. Se no país lá tiver abolido, no Peru, já tiver abolido a pena de morte, ela não pode suscitar, ela não pode ser, voltar a ser aplicada. Então, é isso que está querendo dizer o pacto. Mas se não tiver abolido essa pena, ela só pode ser aplicada nos delitos mais graves, ok? Delitos leves, de menor potencial, não pode ser aplicado, é o que está dizendo, tá? Não houve abolição da pena de morte, cuidado! Isso é uma questão, né, que tem sido recorrente quando pergunta: o Pacto de São José da Costa Rica aboliu a pena de morte? Proibiu a pena de morte, uma vez que ele fala, né, sobre todos esses termos aqui. Te leva a indução a errar uma questão dessa? Você vai dizer que não. O pacto não menciona a abolição da pena de morte. Ele só faz essas observações. Quer dizer, nos países que já houver abolido, não vai novamente aplicar. Mas se o país aplica a pena de morte, só pode aplicar nos delitos mais graves, ok? Faz também as observações que a pena de morte não pode ser aplicada para menor de 18 anos, mulher em estado de gravidez e para os maiores de 70 anos. Cuidado se cair 60 anos, porque pode vir no lugar de 70 anos a palavra... Qual palavra? Quem chuta aí? Vai aí no chat, nos comentários. Idoso. Se cair a palavra idoso, você vai colocar como certo ou como errado? Olha, o idoso é a partir de 60 anos. Então, muito cuidado com uma pegadinha dessa. Aqui não é maior de 60 anos, tá? E sim
maior de 70 anos. Então você tem que ter, e se cair na prova, né, uma questão que possa te confundir e levar ao erro, né, provavelmente vai cair dessa forma, ok? Então, muito cuidado, nós já falamos sobre isso daqui, não aplica também a crimes políticos nem a conexos com políticos, e nós vamos prosseguir para os outros temas. E hoje a aula vai começar a partir do direito à integridade pessoal, mas vamos aqui também falar sobre o inciso 6º, quando falamos da anistia do indulto, né, comutação da pena. Indulto ou comutação da pena. Toda pessoa, vamos lá, toda pessoa condenada à morte tem direito de solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de quê? A pena de morte, professora, enquanto estiver pendente a decisão ante a autoridade competente. Agora, cuidado, a autoridade competente que tem, de fato, a competência para conceder indulto, comutação, anistia, é a autoridade judiciária. Cuidado, caia na sua prova, autoridade policial. Se cair a autoridade policial, a questão está errada. Quando falamos em anistia, indulto, estamos falando de perdão, você perdoar aquela pena, né? Então, a pessoa que foi já julgada, né, pela autoridade policial, olha aí, autoridade judiciária, condenação para a pena de morte. Ela pode solicitar o quê? A anistia, o perdão. Ou também trocar aquela pena, por exemplo, prisão perpétua, ou tantos anos, né? Pode solicitar através de uma petição judicial, o seu advogado vai elaborar. Tudo isso perante o judiciário. Até que seja julgado todo esse procedimento, todo esse processo, o pedido, para que tudo se finalize, ainda não pode ser aplicada a pena, tá? Tem que passar por todo o trâmite até a sentença final do pedido de anistia, comutação ou indulto, ok? Então, muito cuidado. É o que diz aqui o nosso inciso 6º do artigo 4º. Entrando no direito à integridade pessoal, você imagina que o direito da integridade pessoal seria o quê? É o direito que eu tenho de ninguém violar, me ferir, enquanto eu estou andando na rua, enquanto eu estou em qualquer lugar. É a lesão corporal. Então, e a integridade pessoal, ela integra também a integridade psíquica, a integridade mental. Toda pessoa tem um direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Tudo bem? A palavra respeite é a palavra grifada pela professora. Então, grave. Todos têm que respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Quando falamos moral, entramos aí no campo do direito à honra, à dignidade, tá bom? Direito à imagem, direito ao nome, ok? Inciso 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Então, olha, ao passo que nós temos aqui que ninguém deve ser submetido à tortura, e quem estuda com a professora sabe que eu menciono, sou bem incisiva quando falamos sobre tortura. Tortura, tratamento desumano, cruel ou degradante, na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é bem enfático a partir do artigo 5º ou artigo 4º, em que menciona que ninguém será submetido, né, à tortura. Essa condição, gente, tratada desde o nosso documento de 1948, que é a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso daqui gerou um reflexo para todos os outros documentos internacionais em todo o mundo. O Pacto de São José na Costa Rica veio bem depois,
né? Assim como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da década de 60, todos eles se espelharam na DUDH. Então, os direitos que já eram tratados lá foram reafirmados de fato neste documento aqui. Então, quando falamos em tortura, é inadmissível, ok? Então, caso caia na sua prova perguntando, atenção, é proibido a prática de tortura. Porém, será, né, concedida, né, a permissão de tortura ou pena de tortura caso uma pessoa ela infrinja a autoridade superior ou caso ela cometa um crime hediondo, qualquer coisa do tipo. Gente, é totalmente proibido a conduta, a pena, a submissão à tortura, tratamento cruel, desumano, degradante. É permitido pena de morte. Já perceberam? Permite-se pena de morte, mas não permite tortura. Tem gente até que me pergunta, mas por que, professora, se a morte é muito pior do que a tortura? A questão é para que não haja, novamente, os atos de barbáries, de torturas que ocorreram em séculos, em períodos, em décadas passadas, né? Então, a intenção é para que não permaneça a mesma prática. Então, caso caia na sua prova perguntando isso, é totalmente proibido. Pena de morte é permitido no Brasil? Em regra, não. Não é permitido pena de morte. Caso haja uma declaração de guerra, é sim permitido pena de morte. Então, fique atento quanto a isso. Ok? Isso aqui é previsto também na Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil tem previsão lá no artigo 5º. Vocês estão percebendo que essa parte de proteção aos direitos individuais, aos direitos civis, que é justamente esse direito à integridade física, direito de liberdade de manifestação, isso aqui tudo é direito de primeira geração, guerreiro e guerreira. Estamos falando de direitos civis e políticos, né? É os direitos que eu tenho no meu dia a dia. Direito de permanecer íntegro. O Pacto de São José da Costa Rica, atenção, ele trata sobre os direitos de primeira e segunda geração. Vamos lá, os direitos de primeira e segunda geração. Porém, trata com muito mais ênfase os de primeira. Os de segunda geração, existe um protocolo adicional chamado de Protocolo de São Salvador. Esse protocolo é que minucia todos os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, haverá apenas uma menção no nosso Pacto de São José da Costa Rica dos direitos de segunda geração. Acho que lá por volta do artigo 26 vai mencionar a proteção dos direitos, mas tratar de forma enfática, de forma detalhada, vai ser o Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador você tem que estudar? Não precisa estudar porque não está previsto no seu edital. No último edital não previu a adição desse documento. Então, assim, nós vamos estudar com base, e eu tenho mencionado isso para vocês, porque caso caia na sua prova, falando que o Protocolo de São Salvador trata dos direitos de segunda geração, você vai colocar como correto, porque o Protocolo de São Salvador, ele é um filhinho, né? Ele é um apêndice do Pacto de São José da Costa Rica. Ele trata dos direitos de segunda geração. Tudo bem? Galera de Alagoas, meu povo lindo que está assistindo aí agora, um beijo muito grande para vocês. Tudo bem? Sempre um prazer entregar aqui o melhor conteúdo para todos vocês. Deixa a professora aqui tomar uma aguinha para a gente dar uma continuidade aqui na nossa matéria. Galera, sei que é proibido, né, essa condição de tortura, sei que ninguém pode ser submetido, nem tratado, e toda pessoa que é privada de sua liberdade, a pessoa que é presa mesmo, ela deve ser tratada com respeito, devido à dignidade inerente ao ser humano. Nós estamos falando aqui dos presos, as pessoas que são reclusas.
Os reclusos também têm os seus direitos de terem a sua dignidade inerente como ser humano. Não estamos falando no campo de não cumprir suas obrigações. Eles devem cumprir suas obrigações, até porque penalizaram, né, infringiram a lei civil. Tem que ficar ali cumprindo a sua pena. Mas não quer dizer que eles devem ser torturados e terem a sua integridade física, psíquica e moral totalmente violada. Para isso, nós temos as regras de Mandela, né? Que são as regras mínimas para tratamento dos presos, né? As regras mínimas definidas pela ONU, né? Esse documento não está previsto aí no seu edital, no último edital. Cai muito esse documento para quem faz os concursos de agente penitenciário em todo o país, né? Inclusive para o Departamento Nacional. E cai muito, tá, gente? Porque ali prevê todas as regras mínimas de tratamento de presos. Ok? Então, quem é preso também tem direito à dignidade inerente. O parágrafo 3º fala: a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Atenção! A pena passar da pessoa do delinquente, temos aqui o delinquente. E temos aqui a sua mãe. Ô, gente, é o seguinte, eu não tô podendo cumprir a pena, não. Eu tô com o braço quebrado, vou fazer uma tipóia aqui. Vou passar a pena para minha mãe, pena de 3 anos. Mãe, segura essa barra aí para mim. 3 anos de pena, de reclusão, de detenção, seja o que for. E aí? Não. Temos o princípio, anotem, princípio da intranscendência da pena. Princípio da intranscendência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, quando essa palavra vem intranscendência, o que é transcender? É passar de um estado para o outro. É passar de um local para o outro. O in é negativo. Intranscendência. No direito nós falamos. E isso é importante porque a CESP gosta de cobrar a doutrina, ela gosta de cobrar certos termos e você precisa saber isso. Quando falamos em princípio da intranscendência da pena, trazemos então à tona que a pena ela é uma condição personalíssima. Outro termo que você tem que gravar. A pena tem um caráter personalíssimo. Ok, pessoal? A pena possui um caráter personalíssimo. Deixa eu só ver aqui. Sim, é o que eu achei que ia estar tratando de um outro tema ali, nos demais incisos. A partir do momento que a pena possui um caráter personalíssimo, eu é que tenho que cumprir. Agora, lá no direito constitucional, vamos fazer um link com o direito constitucional aqui. Fala o seguinte: a pena não pode passar da pessoa do condenado. Já entendi, professora. Intranscendência da pena, caráter personalíssimo. Porém, a obrigação de reparar o dano, que agora estamos entrando na esfera civil, da obrigação, quer dizer, tem uma obrigação pecuniária a ser cumprida. E aí, nesse caso, Joãozinho morre. Aí deixa como herdeiro ali, por exemplo, somente a sua mãe é herdeira. Joãozinho deixou uma dívida de 10 mil. Mas ele também deixou um patrimônio de 15 mil. Estão entendendo? Patrimônio e obrigação. Obrigação, dívida, a mesma coisa. Obrigação de reparar. A mãe, que seria detentora desse patrimônio, né, herdeira, é o seguinte: com quanto que ela vai ficar? A obrigação de reparar o dano, ela pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. O que quer dizer isso, professora? Olha, o valor do patrimônio transferido foi 15 mil, mas o valor da dívida é 10 mil. Então, 10 mil
vai pegar aqui, sobrando apenas 5.000 para esta mãe. Agora, se é o contrário, se ele deixa mais dívidas do que o patrimônio, vou substituir aqui. Se a obrigação de reparar é 15.000 e ele deixa como patrimônio apenas 5.000 reais, que foi um calhambeque velho lá, que vale apenas 5.000 reais, e aí? A obrigação é 15.000. Ele deixou, né, porque já está morto, Mortinho da Silva aqui. Este valor só vai abarcar 5.000. E os outros 10.000, professora? Quem vai pagar vai ser a mãe? Vai ou não vai pagar? Nos valemos da personalidade, do caráter personalíssimo. E nesse caso, não vai. Só vai estender até o limite da força da herança. Aí, nós temos aí esses 10.000 como direito de calçada. Senta e chora. Não tem como fazer mais nada. Tudo bem? E a mãe não vai ficar com direito nenhum sobre a herança. Porque já vai ter, né, cumprido tudo ali com a obrigação que o filho tinha deixado. Entenderam, pessoal? Se tiver alguma dúvida, chama a professora lá no Instagram que nós vamos tirar a dúvida. Perfeito? Então vamos lá, dando continuidade, já caminhando para o final da nossa aula. Olha, inciso 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Falando sobre presos, quem é processado é diferente de quem é condenado. Quem é condenado já teve a sua sentença final. Quem é processado ainda está em andamento, mas está preso ali cautelarmente. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais. Então, isso aqui não é a regra. E devem ser, porque a gente sabe que nem todo presídio tem condição de colocar e de suportar a quantidade de pessoas presas, reclusas, e separar em locais diferentes. De forma excepcional, pode ser que eles fiquem juntos. Olha aqui, em circunstâncias excepcionais. E devem ser submetidos a tratamento adequados à sua condição de pessoa não condenada. Por quê? Mesmo que eles estejam juntos, eles possuem o direito de serem tratados como pessoas não condenadas. Por quê? Ainda está em andamento o seu procedimento, pode ser que ele seja inocente. Todo mundo é declarado inocente até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos lá, continuando, estamos caminhando para o final. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado com maior rapidez possível, né, para o seu tratamento. Então, nós temos aqui, né, o juizado de menores, né, para menores. E temos também o local onde os menores são, de certa forma, tratados, né, que são as casas de internações, né, assistenciais. Então, os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado. Tribunal da Infância e da Juventude. Vamos lá, Infância e Juventude.
As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Isso aqui também costuma cair muito em prova, tá, senhores e senhoras? Qual a finalidade das penas privativas de liberdade? Vai aparecer lá as opções para os senhores: reforma e readaptação social dos condenados. Tudo bem? Vamos ficando por aqui? Tivemos aí as condições excepcionais em que os presos processados serão, serão separados, devem ficar separados, dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamentos, em condição a não condenado. Os menores, infratores, deve ser separado dos adultos, tanto em julgamento como também ali no cumprimento da pena, no local. E as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade a reforma e a readaptação social dos condenados, ok? No nosso próximo bloco, na nossa próxima aula, que vai vir, nós vamos falar da proibição da escravidão, da servidão e sobre todos os outros direitos que estão previstos aí no Pacto São José da Costa Rica. Ok? Gostou do nosso vídeo? Gostou da nossa aula? Então deixa o seu like, gente. Isso é muito importante. E chama a professora lá no Instagram, @NayamaCabral. Ficarei ansiosa pelo seu contato. Você me fala: professora, estou estudando para PM Alagoas. Quero ver sua aprovação. Tudo bem? Beijo grande e até mais!